Por que usar operadoras e consolidadoras de turismo e não eu, como dono da agência de viagem, da empresa de turismo, eu pegar e ir lá e negociar direto com a companhia aérea, direto com a rede de hotéis? Vamos entender isso, que é uma dúvida muito comum, e vai ficar bem claro para vocês aqui por que consolidadoras e operadoras são ferramentas essenciais para o crescimento do seu negócio de turismo. Então estou aqui mantendo aquela meta que falei com vocês de 10 mil passos dia no clube que eu sou sócio. Olha que maravilha. Acredita, nunca joguei futebol ainda nesse campo. Eu costumo brincar, né, que eu parei de jogar futebol porque eu era muito buscado em campo. Minha qualidade sempre foi o drible. Então quando você tem a qualidade do drible, acaba que naturalmente você é muito buscado no campo e isso promove mais facilidade de lesões. Sempre falo isso, já virou até um textinho fixo. E eu fiz de propósito agora no começo, porque eu queria que quem tá aqui só para sugar, que saia mesmo. Mas vamos lá, vamos começar a entregar o conteúdo. O que são operadoras e consolidadoras? Eu vou colocar aqui um vídeo específico sobre isso, mas de forma bem resumida, são empresas B2B, business to business. Elas oferecem os serviços dela para o agente de viagens, não oferece para o cliente final. Quem oferece para o cliente final são os agentes de viagem. Então, basicamente, são os fornecedores de serviços de turismo para os agentes de viagem, beleza? Por que você negocia utilizando operadoras e consolidadoras e não você vai lá direto na companhia aérea e faz as negociações? Galera, a resposta até é óbvia, mas é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Quando você para você ir negociar direto com a companhia aérea, seria você com uma demanda de, no máximo, de 10, 15 passagens de dia, tendo que negociar individualmente com cada companhia aérea. Então pensa comigo, você lá, pega, chegou a cotação do cliente, vou lá, direto falar com a Latam, direto falar com a Gol, direto falar com a Azul, direto falar com a Emirates, direto falar com a United. Pensa a dor de cabeça e o tempo que você ia precisar para fazer isso, individualmente. Sem contar que as negociações que você ia ter com essas empresas possivelmente não seriam as melhores negociações. Por quê? Porque você não negocia com volume. Pensa você, por exemplo, vendendo no e-commerce. Quanto mais peças você mandar fabricar num lote só, maior é o seu poder de negociação com esse fornecedor, concorda? A mesma coisa acontece com as operadoras e consolidadoras de turismo. Você indo sozinho com a sua demanda é uma demanda muito baixa. Já, por exemplo, operadoras e consolidadoras, elas consolidam o pedido de vários agentes de viagem e vão conversar com a companhia aérea, com uma demanda muito grande, de milhares e milhares de passagens dia. E não só passagem, hotéis e afins. Então vocês entendem dessa forma a importância de utilizar de consolidadoras e operadoras? Você economiza primeiro no tempo de cotação. Segundo, você ainda não tem um volume gigantesco para poder fazer esse tipo de negociação de barganha, né, para poder conseguir descontos. Terceiro, você não tem todas as certificações. IATA, por exemplo, são certificações super complexas para conseguir estar negociando direto com a companhia aérea. Já as operadoras e consolidadoras, elas seguem e possuem diversas certificações. Quarto ponto, sistema. Cara, pensa o custo de sistema que você teria para conseguir se comunicar com todos os fornecedores de turismo. Rede de hotéis, cruzeiros, seguro, viagem, aluguel de carros, passagem aérea. Pensa a complexidade de ter um sistema desse, o quanto precisaria investir também. Outra coisa, não tem como a gente ser bom em tudo. Porque pensa, você já tem que se preocupar com todas as questões que envolvem você ter um negócio de turismo, que não é fácil, principalmente para você que já tem um faturamento maior ali, de 6, 7 dígitos por mês, para cima. Não é algo fácil. Imagina você precisar ter o controle na ponta do lápis de todos os seus fornecedores, esses contatos. Você entende a complexidade disso?
Você não ia conseguir ser bom nem em uma coisa e nem em outra. Então por isso que faz bastante sentido existir essa separação. A consolidadora e a operadora, ela vai ser boa em lidar com os fornecedores, buscar bons fornecedores, taxas interessantes com bons fornecedores. Ele só se preocupa com isso. Já o agente de viagem se preocupa com o cliente final. Ele não se preocupa com todos esses processos para organizar e ter uma ampla gama de fornecedores. Seria algo extremamente complexo e difícil de fazer. Outra coisa, muitas vezes essas operadoras e consolidadoras, elas também conseguem, por causa do volume, elas conseguem muitas vezes condições facilitadas de pagamento. Por exemplo, quando você parcela para o seu cliente numa operadora de turismo, você consegue muitas vezes parcelar no mínimo ali em 10 vezes sem juros para ele. Algumas 12 vezes sem juros é o mais comum de mercado. Então olha só, também proporciona para os clientes, no caso para nós que temos negócio de turismo, proporciona uma flexibilidade de pagamento muito mais poderosa e usando o sistema deles, inclusive já. Sem a necessidade de, por exemplo, você ter a sua maquininha de cartão, que é também interessante, é lógico. Mas são diversas facilidades. Aí o ponto que eu queria chegar. Significa então, Fialho, que você está dizendo que eu não posso negociar direto com a ponta final, em alguns casos específicos? É lógico que pode, galera. É lógico que pode. A questão é que as operadoras e consolidadoras, elas servem para facilitar o trabalho do empresário de turismo. É a mesma coisa, você pode, por exemplo, se você tem um e-commerce, você pode fabricar a própria peça? Pode, mas concorda que exigiria um investimento alto, exigiria um monte de coisas que não é tão simples de fazer, mas você pode. É a mesma coisa aqui. É como se eles fossem fabricantes. Então, você pode utilizar eles, aliás, você deve utilizar eles, mas você pode sim também negociar direto com alguns pequenos fornecedores que eventualmente façam sentido para o seu negócio. Exemplo, uma rede de hotéis específicas lá que não tem na operadora, na consolidadora. Você não pode negociar com eles? Claro que pode. A gente tem negociação, por exemplo, com algumas redes de hotéis que não... hotéis que não estão na operadora e na consolidadora. Tem problema nenhum. Você pode ter um transfer estratégico seu em alguns lugares? Claro que pode. Que não esteja na operadora e na consolidadora. Pode. Empresas de ingressos, passeios. Claro que pode. Negociar, por exemplo, um passeio específico. Mergulho em Fernando de Noronha, por exemplo. Você pode tentar encontrar em alguma operadora e consolidadora? Até pode, mas é pouco provável. Então, nesse caso, faria sentido você negociar direto com o fornecedor de turismo, entende? Então, cada caso é um caso, a gente precisa sempre, obviamente, fazer análise, mas o que eu digo assim é que você, como dono de uma agência de viagem, você sempre vai precisar ter bons contatos com operadoras e consolidadoras de turismo. Você sempre vai precisar ter. E muita coisa você vai fazer por lá. E algumas raras negociações, sim, você vai fazer por fora, porque faz sentido. Porque aquela operadora e consolidadora sua não chega até esse cliente final. Esse cliente final não, esse fornecedor de turismo final. Tem uma empresa menor, por exemplo. Aí nada te impede de negociar direto com ele, com uma taxa inclusive boa. Uma RAV, né, a receita do agente de viagens, interessante para o seu negócio de turismo. Muitas vezes até melhor do que a RAV que você iria negociar na operadora e na consolidadora. Aí super vale a pena. Alguns clientes, por exemplo, também, e alguns agentes de viagem usam, por exemplo, milhas na operação. Nada impede você de negociar direto com alguém que tem as milhas da sua confiança, obviamente, e ele faz a emissão da passagem como se fosse um fornecedor seu. E nisso você ganha uma margem muito maior do que negociando direto com a companhia aérea. É possível ser feito isso? Claro que é possível. Você entende? É possível. Você não está negociando na operadora e consolidadora. Você está negociando direto com o fornecedor local. Então, resumo da ópera. É muito possível você utilizar de fornecedores locais, lá direcionados, mas sem sombra de dúvida,
você vai sim, para ter um negócio robusto, um negócio crescente, um negócio forte, você vai sim precisar também utilizar dos fornecedores tradicionais do mercado de turismo, que são as operadoras e as consolidadoras. Tamo junto, fiquem com... Ah, já ia terminar esquecendo a melhor parte. Você que está meio perdido, que não quer fazer tudo por conta própria, que realmente é muito, muito difícil, ainda mais quando envolve negócios, você pode acessar o link na descrição aqui no comentário fixado da comunidade Turismo Faixa Preta, que é uma comunidade completa para empresários do turismo. Então você quer aprender do zero, ou que já está faturando, mas não está legal, quer melhorar esse faturamento, preencha aqui as informações abaixo, que meu time vai estar te chamando no WhatsApp para poder estar agendando uma call para te explicar com detalhes como funciona a comunidade Turismo Faixa Preta e também para poder tirar suas dúvidas, caso eventualmente você tenha alguma. Lembrando que lá não é somente um curso, é uma comunidade completa, com grupos exclusivos, algumas aulas ao vivo que a gente faz. Além disso tudo, tem as aulas, a gente tem também parceria com escritórios de contabilidade, escritórios jurídicos, modelos de contrato, modelos de script, enfim, tem tudo lá que você precisa para startar esse seu negócio de turismo e buscar os 6 dígitos de faturamento mensal com a sua agência de viagem. Tamo junto, fiquem com Deus. Qualquer dúvida também me chamem no Instagram, @lucasfialho ou com 2 Os. Aqui do lado, o YouTube está te recomendando um vídeo do canal que, com base no algoritmo, ele entendeu que faz sentido para a sua realidade. Mas lembrando, galera, se tá meio perdido ou quer acelerar esse seu negócio de turismo, tome cuidado para não fazer sozinho, porque um risco que você comete, um erro que você comete, muitas vezes te custa 5, 10 mil reais. Um erro. Então tome muito cuidado com isso. Por isso a importância de você ter uma boa orientação, um bom amparo e um bom sistema de negócios para conseguir começar o seu negócio da maneira certa, evitando ao máximo cometer erros que podem custar muito caro. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo do canal.